Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que está lá em Hebreus, capítulo de número 3, versículos de 7 a 19. Hebreus, capítulo 3, versículos do 7 ao 19. Eu leio na NAA, Nova Almeida Atualizada, Hebreus 3, 7 a 19. Só para nós entendermos melhor, talvez, o contexto, para a gente não pegar, talvez, o bonde andando, vamos ler a partir do versículo de número 1. Assim a gente vai ter uma compreensão um pouco melhor daquilo que o autor de Hebreus queria nos ensinar através do Espírito Santo de Deus. Hebreus 3, versículo 1 diz assim: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Pai Santo, Pai querido, mais uma vez agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Agradecemos, ó Deus, porque neste momento estamos reunidos como igreja, a fim de em uma única voz, em um só Espírito, declarar que só o Senhor é santo e digno de ser louvado. Que a Tua Palavra venha enraizar em nosso coração um desejo profundo de Te buscar, e que não haja nada de incredulidade em nosso coração, a partir do momento que cremos no Senhor e entregamos a nossa vida a Ti. Fique conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu gostaria de destacar aqui, a partir do versículo 7, então, do versículo 19.
Mas quando nós lemos o versículo 7, já no comecinho, a gente vê que tem um por isso. Ou seja, de tudo isso que já foi dito a partir do versículo 1, aqui o autor de Hebreus está fazendo um contraste entre a supremacia de Jesus Cristo em relação a todos os aspectos de que havia naquele contexto judaico. Jesus Cristo é maior do que os anjos, Jesus Cristo é maior do que todos os seres celestiais, Jesus Cristo é maior do que a lei mosaica, Jesus Cristo é maior do que Moisés. Esse é o objetivo do autor de Hebreus ao escrever esses primeiros versículos, capítulos, melhor dizendo, desta carta. E quando nós olhamos então, a partir desse versículo 7, talvez aí na sua Bíblia esteja um aspas no comecinho, é sinal que o autor de Hebreus está puxando uma passagem ali do Salmo de número 95, que foi o salmo que nós acompanhamos com a leitura aqui do Klaus. E que por sinal vai ter mais vezes aqui, né, Klaus? Deus abençoe aí a vida de todos que estão participando desse culto. Espero que mais jovens possam participar, para que a gente possa crescer em maturidade, em fé, e assim a gente possa usar os nossos dons, né? Não é mesmo? Muito bem, fecha aspas. Voltando aqui então, o autor de Hebreus, ele puxa, ele resgata esse salmo de número 95, simbolizando um fato histórico muito importante, valioso para todo o judeu. Porque quando nós olhamos aquilo que o autor está trazendo, é uma situação em que o povo de Israel estava preso na tirania de Faraó do Egito. Deus manda um grande libertador, Moisés, para que conduzisse o povo na saída do Egito até Canaã. Porém, esse caminho não foi tão rápido quanto eles imaginavam. Deus estava colocando o seu povo à prova. Deus estava fazendo com que o Egito saísse do coração dos israelitas, para que então eles pudessem entender de fato quem é o Deus que os salvou. Acontece que, como a gente lê aqui no versículo 7, diz assim, e olha só como o autor coloca, o Espírito Santo disse: toda a escritura é inspirada por Deus. Ele poderia ter trazido aqui o salmista, mas ele faz questão de reforçar que tudo que nós temos na Bíblia Sagrada é de autoria do próprio Deus. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Deus havia livrado o povo do Egito, da escravidão, da perseguição, do sofrimento. Porém, Israel, por mais que tenha visto todos os milagres, por mais que tenha presenciado a ação de Deus no meio do seu povo, ainda assim estavam com o coração endurecido por conta do pecado. E se a gente ver a história ali em Números, em Êxodo, nós vamos perceber que eles estavam colocando a liderança de Moisés em xeque. Mas além da liderança de Moisés, eles estavam se rebelando, eles estavam virando as costas para o próprio Deus. Tudo o que Deus fez por eles não trouxe qualquer benefício espiritual. Porque quando nós olhamos, e você conhece a história, por 40 anos Deus conduziu, Deus cuidou, Deus proveu água, Deus proveu picanha vindo dos céus, Deus proveu aquele pãozinho gostoso pela manhã, macio, não faltava, todos os dias estava ali o maná. O povo experimentou os milagres de Deus todos os dias no deserto. As suas roupas não estragavam, os seus calçados não se estragavam. O povo estava presenciando o cuidado de Deus diariamente, porém,
existia a dureza de coração. Corações duros revelam uma carência de fé. E era isso que o povo precisava entender. Porque não bastava sair do Egito, eles queriam voltar para lá. Em um dado momento eles estavam, que saudade dos pepinos, que saudade das cebolas, dos temperos ali do Egito. Eles se esqueceram do sofrimento, eles se esqueceram que eles estavam longe da terra de adoração, de louvor, de cuidado com Deus. E o problema era que essa fraqueza da fé deles acusava o Senhor de falhar em suprir as necessidades reais ou desejadas. Isso acontece quando nós estamos com uma fé fraca. Nós ficamos cegos espiritualmente e acusamos Deus de não suprir as nossas necessidades mais básicas, sendo que Deus continuamente, constantemente tem nos abençoado. Acontece então que o povo de Israel errou em seu coração. Quando nós olhamos que o povo não entrou na terra prometida, pelo menos aquela geração, com exceção, Moisés e Josué e Caleb, que tiveram uma vida consagrada ao Senhor, porém Moisés, por não representar ali a Deus diante do povo, ele, ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha. E por uma desobediência, Deus diz: olha, visto que não me santificaste no meio do povo, você não entrará, você não fará parte desta herança, dessa bênção que eu tenho prometido ao meu povo. Uma geração inteira teve que perecer para entender que Deus deseja corações íntegros. Deus deseja corações que estejam sedentos por sua palavra, por ter prazer nele. E olha só o que o versículo 10 diz: por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. A pessoa que erra propositalmente, contrariando a vontade do Senhor, não demorará muito para possuir um coração endurecido pelo engano do pecado. O maior problema ali do povo foi porque eles estavam mais preocupados com seus caprichos egocêntricos do que de fato com o seu contentamento no Senhor. Foi por isso então que eles começaram a murmurar: que saudade daquelas coisas que nós tínhamos antigamente, sendo que Deus já estava realizando milagres. E meus irmãos, se o povo que viu com seus próprios olhos os milagres, o poder de Deus ali no meio do povo, quem dirá nós, que já tivemos um coração restaurado, que já tivemos uma vida transformada e presenciamos diariamente o cuidado do Senhor? Nós não estamos suscetíveis a esse mesmo coração endurecido. Facilmente nós podemos correr o risco e então começar uma vida amarga de murmuração, de incredulidade, de descontentamento. Olha só o que Russell Shedd diz: quando fontes começam a secar, quando a alegria da salvação desaparece e o espírito fica amargurado, o coração se torna duro. Ele já perdeu a sensibilidade do primeiro amor. Se nós não cultivarmos um coração grato, um coração generoso, um coração contente em Deus daquilo que Ele tem nos dado, facilmente podemos correr o risco de ter um coração em que a fonte secou, em que o brilho, o prazer, a alegria da salvação se foi, e a gente então fica fadado ao fracasso espiritual. E esse foi o problema que o povo de Israel enfrentou. Não ficaram com seus olhos fixos em Deus. Quando Deus envia então o seu julgamento sobre Israel, Ele está trazendo a graça e a misericórdia diante do povo. Porém o povo, com o seu coração endurecido, não enxergou a bondade de Deus. Por isso nós não podemos desprezar a correção que vem de Deus. Muitas vezes Deus tem falado conosco através do sofrimento,
Muitas vezes Deus tem falado conosco através da escassez, para que a gente possa depender mais da sua graça, para que a gente possa depender mais da sua misericórdia, ao invés de murmurar, ao invés de ter um coração endurecido pelo engano do pecado. E olha só o que Deus diz para o seu povo: assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Talvez você pergunte então, qual é a relação disso tudo, dessa história, para os nossos dias? Meus irmãos, nenhum cristão hoje pode voltar a um sistema mosaico ou a um sistema legalista. Uma vez que nós tivemos a nossa vida restaurada, nós não podemos voltar à nossa vida passada, o velho homem, no qual nós sepultamos no dia da nossa conversão. Porque desde o Éden o problema está no coração do ser humano. Não são as circunstâncias que de fato são o nosso problema. Na verdade, elas só revelam aquilo que está no nosso coração. Seja a pressão no trabalho, seja a enfermidade, seja alguma coisa que nos coloca com o coração aflito, com a angústia na alma. Tudo isso vai revelar como nós lidamos com essa pressão. Talvez na sua empresa, ou aqui no mercado de trabalho de modo geral, muitos recrutadores estão preocupados em como aquele candidato, em como aquele que está se achegando à empresa, que entregou o seu currículo, que preencheu um cadastro, como ele irá lidar com a pressão? Se ele está apto a sofrer em algum estado, em algum nível, e como ele vai reagir diante disso? Tudo isso é para mostrar o caráter, para mostrar e revelar aquilo que está no seu coração. E quando nós olhamos essa parte espiritual, não fica diferente. Diariamente nós somos colocados à prova para testar a qualidade da nossa fé. Se nós de fato estamos em Cristo, se nós estamos com um coração amolecido e sensível a ouvir a voz do bom pastor, ou se nós mantemos de forma rígida, sem dar ouvidos à repreensão, sem demonstrar compaixão ao nosso irmão, enfim. Olha só o que diz Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou talvez até o próprio versículo do nosso tema: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nós nascemos em pecado. Estamos diante de nós um coração que está inclinado para o mal, que frequentemente, se nós não nos policiarmos, se nós não ficarmos como uma sentinela vigiando os desejos do nosso coração, facilmente nós podemos correr o risco de ter um coração endurecido. Um coração onde Deus está dizendo: olha, por que você continua batendo a cabeça e achando que o poder está nas suas próprias mãos? Dependa de mim, dependa da minha graça, dependa do meu cuidado, dependa através da oração, do relacionamento. Olha só o versículo 12, é um puxão de orelha para mim e para você. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, em outra tradução, perverso e incrédulo. Porque se nós alimentarmos isso, nós iremos nos afastar do Deus vivo. E esse termo aqui, afastar do Deus vivo, traz o significado de apostatar, de abandonar, de se afastar da presença de Deus. Hebreus então vai enfatizar quem é de fato os verdadeiros cristãos e onde está enraizado a fé do nosso coração: em Jesus Cristo ou nas coisas desse mundo, talvez o dinheiro, o seu plano de saúde, a sua carreira tão promissora, os seus patrimônios, enfim. Onde você vai
quando as coisas estão de mal a pior. Hebreus está chamando a nossa atenção para fazer uma autoanálise, porque é importante nós estarmos atentos para essa correção que vem do Senhor. Versículo 13: pelo contrário, e aqui está o antídoto, aqui está a qualidade para a qual nós podemos ser curados da incredulidade. Porque se uma vez o nosso coração está suscetível à murmuração, a não darmos ouvidos às repreensões que vêm do Senhor, e que muitas vezes Deus vai usar o nosso irmão, o nosso pastor, o nosso conselheiro, os nossos pais, enfim, se nós não damos ouvidos à repreensão do Senhor, nós continuamos com o coração engessado, insensível para com as coisas de Deus, e nós não podemos aproveitar, usufruir das bênçãos que Deus quer nos dar. Mas olha só, aqui está então a lição de casa para mim e para você, versículo 13: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só como o autor mais uma vez vai resgatar um problema, um dilema que eu e você enfrentamos. E aqui está a solução: nos encorajar, nos motivar à fé. O fato de você estar aqui hoje já demonstra uma motivação de estar na presença do Senhor, de você estar com os irmãos, de você orar, interceder uns pelos outros, de você talvez participar em algum momento do culto. Tudo isso vai contribuir para que a gente não tenha um coração endurecido pelo engano do pecado, porque é nesse encorajamento que a gente pode ser lapidado, é nesse encorajamento mútuo que a gente pode nos animar. Meu irmão, não fique assim, não fique desse jeito, Deus é contigo. Esta provação que você está enfrentando, eu já passei. E aí você vai tomar um café com a pessoa, vai conversar, e aí você pode trocar figurinhas e motivar a pessoa, e ser um estímulo, servir de apoio, não uma pedra de tropeço. Cada vez mais o ser humano fica com o coração endurecido pelo pecado. O pecado, ele cega, ele traz uma promoção de uma ilusão, mas que na verdade é uma desobediência ao Senhor. Ele pode talvez trazer um senso de segurança. Quando nós olhamos, por exemplo, Êxodo 17, versículo 3 diz: mas ali o povo estava com sede de água, preste atenção, e murmurou contra Moisés, dizendo: porque você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e nossos filhos e aos nossos rebanhos. Talvez você olhe aqui e fale: nossa, como o povo de Israel pode ser tão ingrato, como o povo de Deus pode ser assim, desse jeito. Mas quando a gente para pensar, e a gente faz uma recapitulação talvez do nosso dia, quantas vezes nós murmuramos? Quantas vezes nós reclamamos das coisas que Deus tem nos dado? Meus irmãos, o povo tinha acabado de presenciar Deus abrindo o Mar Vermelho para eles passarem em segurança, e nas suas costas estava um exército vindo para matá-los. E nesta circunstância então o povo diz: olha, Deus nos tirou de lá para nos matar aqui no deserto com sede. Quantas vezes eu e você descartamos o cuidado paternal de Deus sobre nós? E quantas vezes Deus nos olha com olhos de compaixão e de misericórdia? Mais uma vez, meu filho, você reclamando. Mais uma vez você reclamando da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Talvez você tenha uma compreensão errada, perfeita demais, do seu cônjuge, dos seus filhos. Ah, como eu gostaria que meu filho fosse assim. Talvez você precise desconstruir uma ideia de filho perfeito, para que então você possa olhar da mesma forma que Deus olha para você, como um mero pecador, mas que foi salvo, que foi tirado do mundo da perdição e colocado no reino do Filho do seu amor.
Talvez o pecado ele possa trazer um senso de prazer, de alegria, mas o pecado ele vem de prazer e ele vai colher destruição. Ele vai trazer uma oferta muito agradável, mas que no final vai trazer para um precipício, para um abismo. Não somos salvos apenas por nos apegarmos à nossa confissão, talvez um credo apostólico aqui. O fato de nos mantermos firmes no que cremos é prova de que somos verdadeiramente filhos de Deus. É isso que ele diz no versículo 14, acompanhem comigo na sua Bíblia. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nos tornamos participantes com Cristo, compartilhamos, indicando que Ele é o benefício do qual nós desfrutamos nesta vida e na vida futura. Nós somos companheiros e desfrutamos então desta nova vida em Cristo Jesus. Quando olhamos aqui, guardarmos firmes até o fim essa confiança, nós podemos ver a beleza da doutrina extremamente importante para eu e você, que é a doutrina da perseverança dos santos. Deus nos sustenta a perseverar, a continuar a corrida. Deus nos dá todos os dias uma dose de ânimo que é necessário para enfrentarmos os problemas. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós terminamos o dia descansando à noite no travesseiro, e a gente pode nos alegrar em Deus porque Ele cuidou de nós. Mesmo passando um perrengue financeiro, um perrengue talvez espiritual, uma perseguição, uma doença no coração, na alma, na carne, ainda assim a gente pode descansar no Senhor. Nós participamos, Deus está nos ajudando a perseverar, e isso é um sinal de que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Se você está sendo repreendido por Deus, recebendo uma correção de Deus, eu sei que a princípio essa correção ela pode trazer um gosto amargo na sua boca, pode trazer um certo sofrimento, mas isso vai produzir um fruto maravilhoso para você continuar caminhando nos caminhos do Senhor. Versículo 15, como se diz hoje: se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Mais uma vez, talvez você olhe e fale: poxa, eu já entendi, autor de Hebreus, eu já entendi a sua mensagem, aquilo que você está querendo me ensinar. Mas nós nos esquecemos facilmente, e é por isso então que mais uma vez precisamos ser lembrados de que se nós não tomarmos cuidado, se nós não tivermos um coração grato, um coração sensível ao Espírito Santo, cuidando destas ervas daninhas que têm entrado no solo do nosso coração e provocado raízes de incredulidade, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos iguais ao povo de Israel. Nem a bênção do êxodo do Egito, nem o privilégio de ouvir a voz de Deus garantiram à geração que esteve no deserto que eles entrariam no descanso de Deus. Deus disse mais uma vez: vocês não entrarão no meu descanso, vocês não serão privilegiados com as bênçãos, com a herança que eu prometi para vocês. 3 raízes de incredulidade, aqui eu encerro nos últimos versículos. Primeiro, a rebeldia. Olha só o versículo 16. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Se a gente olha lá em Números, vai dizer que é Meribá, que significa rebelar-se, ou também a cidade ali, o local Massá, que significa provação. Estes não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Se rebelaram, viraram as costas. O pecado, e contra quem Deus se indignou durante 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E também a desobediência, versículo 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes?
Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Como nós podemos então vencer essa incredulidade? Como nós podemos então resistir a isso e sermos curados desse pecado? Confessando ao Senhor, entregando o nosso coração e acreditando com todas as nossas forças de que aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel a cumprir. Ele prometeu que mandaria o Messias, Ele mandou para morrer no meu e no seu lugar. E Efésios 2:4 deixa destacado que Deus nos deu vida. Ele nos tirou da podridão do pecado, para que a gente então pudesse ter vida e vida em abundância. Há um hino muito bonito, 465, Crer e Observar, que diz: em Jesus confiar, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Cristo realizou a salvação definitiva. Ele trouxe a palavra definitiva de Deus, se tornou o sacerdote definitivo e o sacrifício expiatório único para o qual todo o Antigo Testamento apontava. Há poder no nome de Jesus. Creia e seja salvo, creia e seja restaurado de toda a incredulidade. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, mais uma vez nós agradecemos por Tua palavra. Nós suplicamos que pela ação do Teu Espírito Santo, o Teu poder venha agir em nós, eliminando, tirando qualquer sinal de incredulidade, qualquer motivo que nos leve a desconfiar do Seu cuidado paternal. Cuide, ó Deus, do nosso coração. Não permita que a nossa agenda, que a correria do dia, que as nossas obrigações, o nosso serviço, as nossas responsabilidades tomem lugar que somente o Senhor deve ter. Que o Senhor seja o centro do nosso coração. Que toda a nossa vida venha apontar para Cristo. Que o Senhor nos dê forças para resistir a um coração obstinado, para não permitir que o nosso coração seja endurecido pelo engano do pecado, mas que possamos viver pela fé, que possamos enfrentar as aflições, procurando extrair delas lições preciosas que o Senhor quer nos ensinar. Obrigado a Deus pela perseguição, obrigado a Deus pelas tribulações, obrigado a Deus pelo sofrimento, porque eles nos aproximam de Ti. Eles fazem com que o nosso coração entenda que nós não somos suficientes e que nós dependemos diariamente do Teu poder e do Teu agir em nossa vida diária. Nós agradecemos por este momento e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, para que no final de semana, no domingo, nós estejamos aqui, unidos em uma só voz, testemunhando do Teu amor, agindo no meio de nós e curando o nosso coração da incredulidade, do descontentamento. Assim nós agradecemos e Te pedimos, em nome de Jesus, amém.